Nesse sentido, a gente é muito parecido com os russos. Há um grave complexo de vira-lata, digamos assim, aqui na Rússia, e há um ressentimento do fato de que Moscou concentra, de fato, uma grande parte dos recursos do país. Agora, se a gente for comparar a Rússia com o nosso país, com o Brasil, dizer que Moscou não é a Rússia é a mesma coisa que dizer que São Paulo não é o Brasil. E São Paulo é o Brasil e não é o Brasil. Assim como Moscou é a Rússia e não é a Rússia. 10% da população, mais de 10% da população vive na região de Moscou. De modo que é, um, é a Rússia, é parte fundamental, central ali da Rússia. E a ideia de que o interior da Rússia é terrivelmente pobre também é uma ideia bastante limitada. Você depende de que regiões a gente está falando, mas as capitais de província da Rússia tendem a ter uma infraestrutura bastante razoável. A gente tem metrô só para. E aí a audiência pode comparar com o Brasil, que é um país que tem, que por um determinado tempo teve uma economia maior do que a Rússia, que tem uma população maior do que a Rússia. A gente tem metrôs nas cidades de Kazan, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhny Novgorod, Samara, Samara, Volgogrado, São Petersburgo, né, sistemas de metrô, 7 sistemas de metrô. Isso se eu não me esqueci de alguns, é capaz que eu tenha me esquecido. Isso é um sinal de pobreza. Nós temos centros que se beneficiam tremendamente do turismo, regiões como a região de Murmansk, enfim, da Crimeia, depois de 2014, regiões de Sochi, que já onde teve a Olimpíada, que tem, enfim, uma economia muito forte do turismo. Enfim, a gente tem na Rússia, claro, um contraste em relação ao interior e às grandes cidades, e aí principalmente Moscou e São Petersburgo, mas enfim, outras. Agora, eu passando 13 anos aqui, tendo viajado por todas as regiões, inclusive eu trabalho na área de turismo, eu viajo muito, não observei uma situação de miséria minimamente semelhante ao que a gente observa diariamente nas grandes cidades do Brasil. Você não precisa sair de São Paulo para se deparar com miséria, enquanto aqui em Moscou e mesmo em São Petersburgo e, francamente, na maior parte das cidades médias da Rússia, não há uma situação de miséria minimamente análoga. E aí a gente pode pegar também os dados, enfim, a Rússia não é esse quadro que se pinta de uma Rússia tremendamente pobre, cinzenta. Ironicamente, é um quadro que se encaixa muito mais ao que hoje é a Ucrânia, e mesmo antes da guerra, ao que era a Ucrânia, o interior da Ucrânia, do que de fato é a Rússia, que é um país que nos últimos 20 anos mudou tremendamente e na qual há uma qualidade de vida bastante razoável, mesmo em cidades médias. E aí eu convido a todos a checarem com os próprios olhos, porque é uma situação, eu que morei 20 anos no Brasil, 13 aqui na Rússia, comparo, enfim, no meu cotidiano e me angustio de ver o meu país, com o potencial que tem, tá cada vez mais, né, atrás em relação a um país como a Rússia, que mesmo durante a guerra, mesmo com as dificuldades que enfrenta, com as sanções, eu vejo melhora constante, gradual. Nomes aí que interessavam mais a eles do que o Zelensky, se a gente for observar o momento da sua eleição. O candidato preferencial talvez fosse o Poroshenko, que já era, foi o candidato que assumiu depois da Euromaidan, né, depois do golpe, alguns vão chamar, outros vão chamar de impeachment, sobre o Yanukovych. Quem assume é o Poroshenko, que, inclusive, no espectro político, está muito mais à extrema-direita do que está o Zelensky, declaradamente. E na época da eleição do Zelensky, a gente deve lembrar que ele foi eleito com uma importante votação das regiões russas, das regiões que se identificam com a Rússia, das regiões de minorias étnicas russas dentro da Ucrânia. Por quê?
porque o Zelensky, ele, por ser judeu, e etnicamente existe esse conceito desde o Império Russo, mas na União Soviética também, de nacionalidade. Ele não é considerado um nacional ucraniano ou russo, ele é nacional judeu de cidadania ucraniana. Para o brasileiro é um pouco difícil de compreender, porque a gente utiliza o jus solis, né, o direito do solo. Quem nasceu no Brasil é brasileiro, não importa a origem. Enquanto aqui e na Ucrânia, os jus sanguinis, quem tem sangue russo ou ucraniano ou judaico, como eles consideram, pertence a esse grupo étnico, independente de onde nasceu. Se nasceu filho de russos no Brasil, é russo. Se nasceu filho de russos na Ucrânia, é ucraniano. E isso pode ser uma coisa de gerações. Então, tem pessoas de 3, 4 gerações, às vezes 300 anos, nascidas na Ucrânia, cuja família é nascida na Ucrânia, mas que se considera etnicamente russa. E o Zelensky, por ser judeu, inclusive a língua materna dele não é ucraniano, a língua materna dele é o russo, ele teve que frequentar fonoaudióloga para fazer discurso em ucraniano, teve que, enfim, fazer aula de ucraniano para fazer discurso em ucraniano. Ele era, por ser judeu, enxergado como uma figura que podia fazer um meio termo entre os interesses das minorias russas e os interesses dos ucranianos. Claro que isso não aconteceu. Ele, até certo ponto, foi atropelado pelo establishment ucraniano, pelo peso da influência ocidental, e acabou abraçando, em algum determinado momento, esse papel de representante dos interesses ocidentais ali. Mas, num primeiro momento, ele foi uma figura que chegou a ser considerada uma terceira via ali, para tentar conciliar Rússia, interesses russos e ucranianos. Conheço vários exemplos de pessoas que têm família na Ucrânia. Eu mesmo, o dono do apartamento que eu alugo, a família dele toda mora na Ucrânia. Ele, o pai e o irmão moram aqui na Rússia, e eles se consideram já russos, né, são da Ucrânia, mas de região de maioria russa, mas, enfim, de toda forma, não estão se comunicando mais. É uma realidade aqui. Várias famílias brigadas por causa desse conflito, e há uma percepção, sim, de que é um conflito fratricida, sem dúvida nenhuma. E são histórias, você mencionou a questão da Rus de Kiev, né, o primeiro estado, o estado que dá origem à Rússia, a Bielorrússia e à Ucrânia, é a Rus de Kiev, cuja capital foi Kiev. Claro que os nacionalistas, tanto ucranianos quanto russos, tentam puxar para si, né, dizer que aquilo era uma Ucrânia ou aquilo era uma Rússia, enquanto aquilo ainda não era nem Ucrânia nem Rússia. Essa concepção de Estado Nacional a gente vai ter muito depois, mas é a origem desses povos. É a origem tanto da Ucrânia, quanto da Rússia, quanto da Bielorrússia também, e é uma história compartilhada de séculos que esses povos têm, e que terrivelmente está sendo, né, degenerou a esse ponto de haver uma guerra entre dois povos irmãos. Mas essa percepção existe sem dúvida nenhuma. Inclusive, um meme muito popular aqui na Rússia no início da guerra era o Gagarin, o cosmonauta Yuri Gagarin, telefonando, como se ele estivesse telefonando para o futuro, e ele pergunta: e aí, o que está acontecendo agora no futuro? E eles respondem: estamos em guerra com a Ucrânia. E aí ele pergunta: tá, com a Ucrânia, mas contra quem? Porque ele nem consegue conceber, naquele momento, Gagarin morrendo na década de 60, final da década de 60, não consegue conceber o início da década de 70, enfim, não consegue conceber que a Ucrânia esteja em guerra contra a Rússia. É uma coisa que foge da mentalidade de alguém que não chegou a ver esses desenvolvimentos históricos. Já houve negociações com a Turquia como mediadora. O Zelensky chegou a mencionar a Suíça, que os russos não deveriam se opor. Qualquer representante do Sul global são grupos que a Rússia não iria se opor. Porém, né, a gente vive um momento, eu poderia dizer algumas poucas semanas atrás que a gente vivia um momento de maior otimismo, de que as negociações poderiam estar chegando, a gente tinha alguns sinais disso,
E agora, novamente, um momento de mais pessimismo, as declarações mais diretas, tanto da parte dos russos quanto do Ocidente. Macron chegou a mencionar um eventual envolvimento de tropas da OTAN, a entrada da Suécia formalmente na OTAN também não ajudou com esse clima. Então, é difícil, né? Nós, historiadores, já não gostamos de fazer prognósticos para o futuro. Em relação a isso, eu gosto menos ainda, porque o quadro muda rapidamente, mas é fato que a Ucrânia tem mostrado sinais de esgotamento aí no campo de batalha, e é uma situação que não tem como perdurar infinitamente sem uma maior participação da OTAN, que traz problemas graves, traz perspectivas preocupantes aí de escalada que não interessam, francamente, a ninguém.